Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e hoje a gente vai falar aqui no canal sobre a PEC emergencial, a PEC 186. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. Vamos destrinchar essa PEC 186, a PEC emergencial, de que afinal trata essa proposta de emenda à Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição já foi votada no Senado e está agora na Câmara para ser votada nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados. Quais são os principais pontos? Vamos lá. A PEC, ela procura dar aos gestores, principalmente aos entes subnacionais, estados e municípios, autonomia para tomar uma série de decisões de controle fiscal. Ou seja, o que é o controle fiscal? O que é essa gestão fiscal? A gente no Brasil, estados, municípios e União, vem gastando mais do que arrecada, de modo geral. Pega a União, gasta mais do que arrecada desde 2014. Ou seja, é um problema fiscal. Muitos estados e municípios estão na mesma situação, né? O valor arrecadado não dá para cobrir as suas despesas. Com a ideia disso, a chamada PEC emergencial, Proposta de Emenda à Constituição Emergencial, ela visa justamente dar a possibilidade que o gestor, principalmente o gestor estadual e o gestor municipal, possam fazer alguns controles de despesa. E qual é uma das principais ou a maior despesa crescente ao longo do tempo, quando a gente pega para analisar os números? Os gastos com pessoal, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual ou na União. Os gastos são crescentes, né? A gente tem no Brasil aquela ideia de que o servidor público vai aumentando ali, né, a progressão automática ao longo do tempo, então vai ganhando cada vez mais. Então, isso impossibilita que haja um controle fiscal, tendo em vista que o quê? O PIB do Brasil não cresce há bastante tempo, né? Cresce muito pouco, a arrecadação acaba piorando. A gente teve um ano de pandemia agora, um ano de pandemia, a pandemia continua em 2021, então precisa dar um horizonte melhor para essa questão da política fiscal. O que a PEC emergencial vai fazer? Ela vai possibilitar, um dos pontos é possibilitar que o gestor estadual e municipal possam fazer controle, acionar os gatilhos em algumas circunstâncias. Quais são esses gatilhos? Não ter correção salarial dos servidores pela inflação. Outro gatilho que poderá, outro ponto que poderá ser acionado, a não realização de concursos, a não progressão automática, né? Ou seja, o servidor público que vai progredindo automaticamente, aumentando o seu salário. Em situações como essa, os entes federados não serão mais obrigados a aumentar gradativamente o salário, né? E aí, pessoal, sem entrar no mérito dessa questão, obviamente, os servidores envolvidos vão achar ruim, mas a ideia é o controle dessa despesa, ok? A ideia é entender a PEC 186. O que a PEC 186 possibilitará, não fará com que o gestor seja obrigado a tomar essa medida. Ele vai ter a possibilidade de tomar essa medida. E qual é o momento em que o gestor estadual e municipal poderá tomar essa medida? Quando as despesas correntes, as despesas que acontecem ali comumente, elas ultrapassarem 95% das receitas, ou seja, quando as despesas ultrapassarem 95% das despesas, o gestor, né, municipal e estadual poderá tomar essas medidas chamadas gatilhos fiscais. Existe uma outra possibilidade também, caso o gestor queira se antecipar. Ele está vendo que as contas vão estourar do município, do estado, ele pode se antecipar quando atingir 85% das despesas. No entanto, com 85% ele precisa de autorização legislativa do legislativo local, né? Da Câmara dos Vereadores ou dos deputados estaduais. Este é um dos principais pontos aí da PEC 186. Qual é outro gatilho também que a PEC 186 possibilita para a União, no caso? Caso, né, a União ultrapasse 95% as despesas da União, ultrapassem as despesas obrigatórias, ultrapassem as despesas discricionárias, ou seja, caso as despesas obrigatórias cheguem a 95% das despesas totais, no caso, né, ou seja, só tem 5% de discricionárias, basicamente a gente divide despesas discricionárias e despesas obrigatórias. Discricionárias são aquelas que quem está no poder vai poder escolher se faz ou não. A gente pega, por exemplo, as obras, infraestrutura, né? Não existe nenhuma legislação que obriga, de fato, que o Estado, a União, gaste com aquelas obras. No entanto, existem os gastos obrigatórios, esses, de fato, estão na legislação.
quando esses gastos obrigatórios ultrapassarem 95% do total das despesas, a União automaticamente terá que fazer alguns gatilhos. Quais são esses gatilhos? Interrupção de concursos, interrupção de aumento de salários e por aí vai. Então, uma série de gatilhos que a União, dessa vez, obrigatoriamente terá que tomar. Então, a PEC 186, a PEC emergencial, ela basicamente trata desses principais temas. No entanto, alguns pontos polêmicos foram discutidos, principalmente quando o texto estava lá no Senado, que era o quê? A tentativa de inclusão de alguns temas que ficaram bastante polêmicos. E quais são os três? Vamos lá. A redução de 25% do salário dos servidores públicos e redução proporcional da carga de trabalho. Isso foi retirado no texto do Senado, então isso não tem mais, ficou lá na discussão do Senado. Então, essa ideia de redução do salário dos servidores hoje, em 25%, não tem mais. Já acabou essa possibilidade. Um ponto. Segundo ponto, pessoal, havia discussão de acabar com o mínimo, né, que está na Constituição, de gastos para saúde e educação. Isso também acabou no texto do Senado. E terceiro e último ponto, que, né, para a gente fechar os principais pontos aí da PEC emergencial, é o quê? Colocar na PEC emergencial um valor para 2021 do valor máximo que pode ser gasto com auxílio emergencial, aquele valor de R$600, que foi gasto lá em 2020 e retomou essa discussão em 2021. Qual foi o teto que querem colocar para o auxílio emergencial? 44 bilhões para este ano de 2021, ou seja, aquele auxílio, né, que vai ser distribuído novamente este ano, vai ficar no máximo 44 bilhões. Lembrando, o que foi o auxílio emergencial em 2020? Começou essa discussão com um projeto do governo de R$200. O Congresso aumentou para 500, o governo aumentar, não, durante a discussão o governo resolveu aumentar para 600. Fechou em 600 por 3 meses. Depois, já estava ali operando, né, o auxílio emergencial por 3 meses, prorrogou por mais 3 meses, ficaram um total de 6 meses de R$600. E, por último, ainda distribuiu 3 meses de R$300, com auxílio emergencial residual, né, finalzinho do ano ali, outubro, novembro e dezembro, auxílio emergencial de R$300. Janeiro não pagou auxílio emergencial, não tinha auxílio emergencial. Fevereiro também não auxílio emergencial, já está em março, e a ideia é retomar o auxílio emergencial nos próximos meses, talvez em abril, talvez em maio, né? Se discute para já começar em abril agora, mês que vem, a volta do auxílio emergencial. E aí, o que está em discussão? Qual vai ser o valor do auxílio emergencial? Se trabalha com algo entre R$150 para as pessoas que não têm filhos, mulheres que não têm filhos, pessoas que não têm filhos, e R$350 para mulheres que têm filhos. O Guedes, ministro da Fazenda, ministro da Economia, já falou em R$250. Ou seja, esse valor ainda vai ser trabalhado. O valor está sendo discutido. Provavelmente vão ser 3 meses, inicialmente, pelo menos. E o escopo de pessoas parece que tende a ser o mesmo tanto de pessoas que recebeu em 2020. Então, essa é a situação da PEC emergencial. Recapitulando os principais pontos. Os gatilhos são 2 principais pontos. Gatilhos o quê? De controle fiscal, principalmente nas despesas de pessoal ativo, para estados e municípios. Quando que pode acionar os gatilhos? Quando as despesas do município ou do estado atingirem 95% das receitas correntes descentes da federação. Aciona o gatilho ou quando atingir 85%, desde que tenha autorização legislativa local. E no caso da União, qual é o gatilho? Quando as despesas obrigatórias atingirem o total de 95% das despesas totais. Aí a União, neste caso, de maneira não opcional, mas de maneira obrigatória, automaticamente fica impedida de novos concursos, aumento do salário real, progressão de servidores e uma série de outros gatilhos. Feito isso, que mais são os pontos que foram discutidos aí no auxílio emergencial? O tal dos 25% de redução do salário do servidor, isso caiu por terra no texto do Senado. Tirar o mínimo de saúde e educação, caiu no Senado essa parte também. E colocar o auxílio emergencial, que hoje o texto prevê 44 bilhões. Há uma discussão, isso deveria estar na Constituição? O valor deveria ser esse? Enfim, o fato é que está 44 bilhões. Qual é o pró disso? Qual é a vantagem disso? Você dá um horizonte de quanto que vai ser gasto, lembrando que em 2020 o valor foi aumentando, e isso tem um problema fiscal muito grande, porque os agentes econômicos olham, poxa, o governo está endividado,
O governo está gastando mais do que arrecada. De onde o governo tira essa diferença? Pega do setor privado por meio da dívida pública. O setor privado cobra juros do governo, né? O setor privado tem títulos do governo. O setor privado, né, que dono dos títulos do governo, quer que o governo honre. Então, assim, quanto mais títulos, quanto mais essa dívida estiver grande, mais o governo tem dificuldade de pagar já os devedores. Então, o setor privado está de olho, ó, peraí, se o governo se endividar muito, eu vou ter que cobrar uma taxa maior. Então, o problema é esse, né? Então, assim, a ideia de botar um teto de 44 bilhões para este ano teria vantagem de ter uma previsibilidade, coisa que o mercado, de modo geral, gosta e vê com bons olhos. Entanto, tem o problema de limitar isso na Constituição, não é exatamente a Constituição não deveria ser, né, um local para que se coloque coisas menores, mas sim algo, né, de fato mais macro. Então tem esses dois problemas, né, esses dois pontos, os prós e os contras ali, caso precise alterar 44 bilhões, vai ter que mudar a Constituição, porque vai estar na Constituição. Então, são esses dois problemas, isso deve ser discutido esta semana, hoje especificamente, na terça-feira, na Câmara dos Deputados, e vamos ver como é que fica. A gente vai acompanhando aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo, e não se inscreve de clicar no sininho, se inscrever no canal, e a gente vê nos próximos. Um grande abraço aí, pessoal.